Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, aqui em Araras pelo NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30 com o nosso programa inédito. As nossas reprises acontecem aos domingos e terças-feiras também às 19h30 e às quartas-feiras às 20 horas. Você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade. Lá você encontrará este que é o nosso programa de número 102 e todo o restante do nosso trabalho. Esta é uma atividade de extensão produzida entre a Câmara e a Universidade Federal de São Carlos, como foi dito, que tem o propósito de aproximar a Universidade e Comunidade. E assim começamos. Isabela, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo certinho. Com você? Graças a Deus, estamos aí. E hoje nós temos a grata satisfação de receber o Ricardo Lovisotto, não é isso? Lovisotto, desculpa, Santos. Isso. Muito o obrigado. Santos é mais fácil, né? Santos é mais fácil. Eu podia ter saltado aqui, mas eu preferi arriscar e errei. Ótimo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, professor. É um prazer estar aqui. Tá joia. Muito bem, vamos como fazemos sempre. Comecemos com os nossos destaques da semana. Isabela, por favor. Olá. Então, nós estamos com uma quantidade bastante grande de propostas e de mudanças efetivas na área de educação, né, atualmente, que da maioria delas eu discordo, inclusive, acho que é bom deixar registrado, mas ontem, por exemplo, teve uma audiência pública que foi marcada em Brasília para discutir a medida provisória 746, que é aquela que faz alterações sobre o ensino médio. Ensino médio, né? E o que é interessante é que uma audiência pública, a gente entende que ela é aberta ao público, né? E as pessoas que foram até lá para tentar se expressar, para ouvir o que ia ser debatido, elas foram impedidas de entrar na plenária. Houve um cordão de isolamento da Polícia Militar e depois as pessoas só podiam entrar em uma fila indiana, apresentando N documentos. Ou seja, elas conseguiram entrar a hora que tinha terminado a audiência pública, né? É importante a gente destacar o que é essa medida provisória, né? Porque ela já está em vigor, ela fica em vigor por 120 dias, desde que ela foi lançada, que foi no dia 22 de setembro, e ela fica aí 120 dias, depois ela é votada pela Câmara e o Senado para ver se ela vai permanecer. Ontem eu fui chamada por um grupo, o Fórum da Juventude aqui de Araras, e eu conversei bastante com os alunos secundaristas. E eles têm muitas dúvidas, porque na verdade não está chegando explicação para eles do que é isso e como isso vai alterar o ensino médio que eles já estão fazendo e outros que irão para o ensino médio, que estão no 9º ano, né? E muitas coisas, inclusive que são veiculadas pela TV, que tem várias propagandas do MEC, elas são mentirosas. Elas não dizem a verdade do que está escrito. Então, esses dias, por exemplo, eles estão dizendo que o aluno vai poder escolher qual é a área de conhecimento que ele vai fazer, né? São 5 áreas de conhecimento agora. Antes nós tínhamos 4, que eram linguagens, matemática, ciência da natureza e ciências humanas, e foi acrescentada a formação técnica e profissional. Então, lá está dizendo, na propaganda, que o aluno pode escolher. Então, ele chega na escola, ele se matricula em uma delas. E não é isso. Quem define é o sistema de ensino. Então, se o governo estadual de São Paulo ou do Maranhão definir que em Araras só vai ter linguagens, ele vai ter que fazer linguagens. Ele não pode fazer outra coisa. Se eles definirem que vai ser uma escola de cada um, os alunos que estudam, entendeu, que moram longe das escolas, vão fazer como? Vai ter transporte para esses alunos? Ninguém sabe. Quantas vagas vão ser ofertadas? E se tiver muita gente que quer fazer uma coisa e não quer fazer a outra? Então, são questões que a lei não garante e ela deixa tudo isso em aberto para o sistema de ensino definir. Então, a gente não sabe quando isso vai ser definido. Uma outra coisa que me causou muito incômodo, né, é quando fala-se da carga horária, né? Hoje nós temos 800 horas por ano no ensino médio. Eles querem ampliar para 1.400 horas.
Mas é interessante, você vai aumentar de 800 para 1.400, é quase o dobro, né? E você usa o argumento que não tem dinheiro. Então, está sendo votada uma PEC para reduzir investimento em educação, que educação para mim não é gasto, é investimento. Eles querem reduzir o investimento em educação e aí você aumenta a carga horária. Então, você vai precisar de mais professor para estar trabalhando? Então, como é que fica essa situação? Aí, quando você faz o cômputo geral, qual é o grande problema que a gente enxerga? Dessas horas, se a gente somar os 3 anos, vai dar 4.200 horas. Só que apenas 1.200 horas será da base comum curricular. Ou seja, 3.000 horas, o sistema de ensino faz o que ele quiser. Então, ele pode simplesmente dizer que nessas 3.000 horas, ele vai trabalhar com essa parte profissional. Então, o aluno não tem mais acesso a geografia, história, biologia, química, física, e só matemática e português que continuam sendo obrigatórios em todos os anos. Então, olha só, como o aluno da escola pública vai poder se dirigir ao ensino superior? Como ele vai poder concorrer com as outras pessoas em vestibulares? Porque agora eles já incluíram uma alteração no SISU. Então, a questão de oferta de matrículas e tal, também ela começa a ser verificada e talvez a reserva de vagas que nós temos hoje para pessoas oriundas da escola pública, ela não seja mantida. Então, são várias questões que estão sendo modificadas de uma forma atropelada, né, sem amplo debate na sociedade. Talvez o sistema de cotas não vai ser mantido, isso tem sido posto Tem sido posto nas discussões em plenário, inclusive. Está previsto Não na medida provisória, Tá. mas nas discussões de plenário, vários deputados e senadores estão defendendo, né? E são eles que vão votar, né? E isso sem debate com a sociedade. Então, a LDB já foi alterada por uma medida provisória, só que se a medida provisória cai, ela tem que ser retirada da LDB. Olha que coisa mais atropelada, mas de qualquer jeito está sendo feita, né? E os argumentos são a urgência. Então, nós temos uma lei que já está em tramitação de 2013 e ela não foi votada, ela não é colocada em pauta. E aí você vem com uma medida provisória? Então, coloque como ordem do dia a lei que está em tramitação, Que já foi discutida. que já foi discutida, já foi apresentada à população, já houve amplo debate. Então, né, são circunstâncias, assim, no mínimo duvidosas, assim, de qual a intenção disso. Por medida provisória, eu acho que foi realmente um ponto dito por muitos dos especialistas que esse foi o pior encaminhamento, né? Não poderia ter sido feito dessa forma, uma mudança dessa envergadura que se pretende. Mudar, no meu entendimento, é mais do que necessário, porque Sim, tirar notas sim. horrorosas, como Sim. tem acontecido no ensino médio nos últimos anos, quer dizer, não dá mais. Com certeza. Né? Agora, isso não justificaria, no meu entendimento, a urgência que foi posto para aplicar a medida provisória. Então, e se tem uma lei, Josivaldo, essa que é a questão, entendeu? Se ela está em tramitação desde 2013 e ela não foi colocada em pauta ainda, quer dizer, que urgência que o Senado e a Câmara entendem que isso tenha e vem aí uma medida provisória? Se existe uma articulação entre o governo e o Executivo e o Legislativo, então por que não colocar como ordem do dia, né? Então, e solicitar uma discussão e votação? Havia necessidade de encaminhar de uma outra forma e não seguindo esse modelo, tá ok? Eleições nos Estados Unidos é o meu primeiro destaque aqui, né? Um resultado surpreendente acho que para o mundo inteiro, ficou muito marcante, ninguém esperava. Aliás, só um detalhe, em fevereiro aproximadamente, a gente nesse programa tem por hábito pegar uma série de índices econômicos, sociais, como previsão, e a gente sugere aqui no programa, né? Faz um encaminhamento deles.
E a gente, como toda boa previsão, a gente erra tudo, né? E a gente coloca 2 para a gente acertar, para ficar de bacana na história, né? E os 2 que nós colocamos para acertar, o primeiro deles era que a Inglaterra não sairia da Comunidade Europeia, né? E o segundo era que a Hillary ganharia a eleição, né? Até esses 2 nós passamos longe, né? Mas, voltando ao assunto da eleição nos Estados Unidos, existem 2 pontos, pelo menos 3 pontos que eu gostaria de destacar rapidamente. O primeiro deles é o estrondoso erro dos institutos de pesquisa, praticamente todos erraram. Isso é algo que chama muita atenção. Tem uma série de justificativas que têm sido dadas, né? Explicações que não justificam, vamos dizer. A dificuldade que se tem de coletar informação quando o voto é facultativo. O sujeito pode dizer, eu votaria na Hillary, mas só que ele não vai votar. Não vai votar. Quem você vota? Na Hillary, mas no dia da eleição você não vai, por exemplo, né? Mas, enfim, dentre outros aspectos que não vamos discutir aqui, não temos tempo para isso. O segundo é que existe a possibilidade daquela história, jogo é jogo, treino é treino, né? Porque se ele prometer realmente fazer tudo que ele se dispôs na campanha, nós teremos um estrondoso modificações pelo mundo afora que vai impactar todo mundo, né? O próprio México, por exemplo, enfim. E o terceiro aspecto é que a avaliação que se faz também é que um grupo expressivo de americanos estava se sentindo excluído, né? O pessoal que branco do meio oeste, que teve achatamento salarial ou desemprego nos últimos anos, houve perda salarial, e essas pessoas, baixo nível de escolaridade, sem diploma universitário, eles se sentiram instigados, né, pelo discurso fácil, né, estabelecido pelo populismo do Trump, e resolveram ir às urnas. Teoricamente, esse pessoal não vai normalmente, enfim, e acabou indo, e tem o resultado que nós temos aí, agora é esperar para ver. Alguém gostaria de comentar? Eu acho uma tragédia, não tem como dizer, não tem né? Como dizer, não porque tem as como bandeiras levantadas são bandeiras homofóbicas, machistas, né? Para mim é um retrocesso, xenófobas e etc, né? E isso, infelizmente, encontra eco em alguns grupos brasileiros que acham lindo, né, dizer isso. Inclusive tinha manifestação de brasileiros dizendo, mandem os porcos latinos embora. Nós somos eles, né? Será que as pessoas não se enxergam como parte dos latino-americanos que serão mandados embora, né? Ou coisas desse tipo, né? Eu tenho uma tia americana que mora, né, em Orlando. Orlando? A Flórida, o Trump ganhou. E o post do Facebook dela era só propaganda do Trump? Do Trump. É mesmo? Impressionante. Eu tenho um professor da Flórida, participa de um grupo de discussão conosco, de um projeto, né? Ele escreveu um e-mail longo hoje sobre a eleição. E ele, inclusive, é filiado, vamos dizer assim, ao Partido Democrata. E ele está arrasado com a história, né? E não esperava. Ele é professor da área de conservação, inclusive. E ele disse, ele teme muito, mas ele faz uma análise bem complexa, assim, dizendo da exclusão desses grupos, né? Esse grupo se sentiu excluído e resolveu ir dar um troco nas urnas. Quer dizer, ele deve ser pensado sobre isso também. Claro. E tal. Não, e não vou dizer que assim, né, a Hillary, o que ela representa e os grupos que ela representa também seja uma maravilha, não é essa questão. Honestamente, ela é uma candidata muito fraca também. Não, né? Eu acho que a questão é se a gente fosse analisar, enquanto país de terceiro mundo, que, né, funciona como quintal mesmo, né, e continua funcionando como uma espécie de colônia americana, vamos pensar assim, para a gente... Eu não vejo assim efeitos imediatos em termos assim de nossa, vai melhorar, vai piorar. Não, mas é essa repercussão do que a figura dele significa é que me causa uma preocupação, né? De que bandeiras serão levantadas aqui para ter uma ressonância, né? Assim, é isso que me incomoda. Ganhar na Flórida foi algo tão mais impressionante, talvez, né? Porque diversos cubanos, por exemplo, que
os hispânicos que vivem ali, são muito cubanos, votaram no Trump, né? Eles não se sentem hispânicos. Enfim, muito bem. Eu pediria 30 segundos para vocês para um outro destaque, que é o seguinte. Você sabe quando você vai morrer? Provavelmente não, né? Você sabe que existe um site, Bola de cristal. Fica a dica aqui, não é bola de cristal, é uma dica que eu vou dar para você que está em casa, se quiser descobrir a data que você vai morrer e de que você vai morrer, entra lá, ponha seus dados e você vai descobrir. Que interessante, não? Eu já fiz a minha, mas não vou contar para ninguém. Professor. Fica a dica aí, porque afinal de contas eu vou viver muito, eu vi lá. Esse site ele tem um defeito e uma qualidade. Primeiro, que você descobre quando você vai morrer e de quê, né? Quer dizer, e segundo, é que você, ao perceber de que você vai morrer, você pode lutar se prevenir, contra. né? Olha, exato. E aí, quando você... morrer de outra coisa, né? Morrer de outra coisa e estender o prazo. Mas eu vou pedir para o Rafael colocar, inclusive, eles usam dados científicos e fazem uma estimativa. Pode ser loucura, mas é um negócio comportamento, bem interessante. Né? Exatamente. Se o cara fuma, não fuma... É sedentário, não é, que idade ele tem, eles fazem lá uma estimativa e põe lá. Você que está em casa já tem o que fazer nesse feriado, um exemplo. Né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Pois não. Isso é tão engraçado que as pessoas burlam até isso, né? Porque a hora que pergunta lá, você pratica atividade? Claro, pratico, né? Vamos burlar isso. Pode acontecer mesmo. Rafael vai pôr o site aí para que você aproveite o final de semana descobrindo quando vai morrer. Vamos para a nossa entrevista, já estamos atrasados, nossa entrevista da semana. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o Ricardo Santos, tá certo? Ele que é oceanógrafo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, não é isso? Isso aí. Em oceanografia biológica, depois ele fez mestrado na USP em São Paulo, em fisiologia animal, e fez ciência e engenharia ambiental, ciência da engenharia ambiental, também na USP, na aquicultura, no ramo da poluição. Atualmente é professor da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, no Departamento de Oceanografia e Liminologia. Liminologia. Ele está aqui em Araras, passando uma temporada conosco no campus, onde ele trabalha na área de aquicultura de espécies marinhas no continente. Explica para nós, Ricardo, o que é essa proposta de se trazer as espécies, a aquicultura de espécies marinhas para o continente. Bom, o pescado, a carne de pescado é a carne mais produzida no mundo hoje em dia. A partir de 2012, superou a produção de carne bovina, a produção de peixe. E é a atividade que mais cresce no mundo, cerca de 8,4% ao ano o crescimento da aquicultura. E se a gente for somar o que é produzido com o que é pescado, então a gente tem a maior quantidade de proteína animal sendo consumida e comercializada no mundo. Falando um pouquinho de comercialização, Estados Unidos, a União Europeia, China, importam, a principal proteína animal importada é peixe, é pescado. Então a aquicultura ela vem crescendo muito nos últimos anos para atender essa demanda, considerando que a pesca, a gente atingiu o limite. Os estoques pesqueiros eles foram sobreexplotados, atingiram o seu limite e mesmo aumentando o esforço não se consegue aumentar a produção pesqueira. E a aquicultura ela vem então para suprir essa demanda e ela tem se desenvolvido muito, principalmente no Brasil. O governo Lula foi muito importante no desenvolvimento da atividade, criou o Ministério da Pesca e isso impulsionou muito esse ramo do agronegócio. Entretanto, o cultivo de espécies marinhas ela tem sofrido alguns conflitos por se desenvolver na região costeira que acabam competindo com a especulação imobiliária. Todo mundo quer ter uma casa na praia. As licenças ambientais são muito complicadas de serem obtidas, mesmo porque a gente causa impacto, A gente retira a cobertura vegetal, por exemplo, para colocar os tanques. Mangue, principalmente, que tem um papel ecológico muito importante, como berçário de espécies que também são, além de ambientalmente importantes, também são comercialmente valoradas, também a gente compete com os pescadores tradicionais, a cultura da pesca, do caiçara. Eu vou produzir um peixe e vou estar competindo com esse modo de vida, com essa cultura local.
Então, e também a qualidade da água, né? A gente joga os nossos resíduos no mar, né? A maioria das vezes. Então, nem sempre eu consigo captar uma água com qualidade para poder cultivar essas espécies. Então, esses vários conflitos que eu citei têm dificultado cada vez mais o desenvolvimento dessas culturas próximo da linha de costa. E a gente teve um desenvolvimento da tecnologia bastante interessante que possibilitou a manutenção dessas espécies em ambiente de recirculação. Eu não preciso mais ficar dependendo da água do ambiente, captando água para poder manter a cultura. Eu tenho hoje equipamentos de filtragem, né, e tecnologia suficiente para poder manter essa água em sistema de recirculação, né, sem precisar trocar. E isso tem um aspecto muito interessante porque possibilita de eu me afastar do ambiente marinho. E as espécies marinhas, elas são mais gostosas, né? Mas tem um apelo comercial maior, todo mundo gosta de um camarão marinho. Né? E mais caras. E mais caras, exatamente. E a possibilidade de você trazer esse cultivo para o interior, próximo do mercado consumidor. Sim. Imagina, você vender um camarão, por exemplo, lá em Maranhão, em supermercado, o camarão eu compro a R$17, aí R$20 é o camarão mais caro que eu paguei. Aqui em Araras eu fui no mercado, R$47, o mais barato. Em São Paulo, R$58. Eu fui visitar meus pais semana passada, eu vi, né? Então, a possibilidade de você trazer esse cultivo para o continente, mais próximo do mercado, que tem um poder aquisitivo maior, né? E diversificar a atividade do agronegócio. Legal. Como é que funcionaria? Assim, são tanques como a gente construiria para fazer criação de tilápia? Como é que funciona? Ou é um aquário? Como fico imaginando. Como você me permite? Claro. E que espécies? A aquicultura continental é mais baseada em tanques escavados, né? Você cava um buraco no chão. Um açude, né? Isso, açude. Alguns cultivos em tanque-rede, você tem um corpo hídrico natural, pega as seções desse e desenvolve. No caso da aquicultura marinha, o que a gente faz são tanques pré-moldados, tanques de lona, por exemplo, né, que você consegue construir com baixo recurso, né, utilizando o alambrado como uma estrutura de sustentação, uma lona, uma geomanta, por exemplo, né, e filtros, que vai desde filtro de piscina até a tecnologia do bioflocos, que é com que eu estou trabalhando atualmente, né, em que você tem uma troca quase zero de água, né, e você aproveita ao máximo o recurso que você coloca ali, que no caso é a ração. No sistema bioflocos que eu trabalho, e aí a sua pergunta, quais as espécies? Camarão marinho Lithopeneus vanamei, que é o camarão branco do Pacífico. É uma espécie exótica, mas é a espécie mais cultivada no Ocidente. É a que tem um pacote tecnológico mais desenvolvido, ração específica e o melhor desempenho zootécnico. Existe um peixe também sendo cultivado, que é o beijupirá. Ele ocorre na costa do Brasil. Os primeiros estudos foram desenvolvidos em Recife, em Pernambuco, mas já tem um grupo trabalhando no sul do país, em São Paulo, a Unesp já tem cultivo, né? Então, a gente tem essas duas espécies que eu destacaria como as mais estudadas. Legal. Voltando ao sistema bioflocos, não sei se a gente tem tempo. Tem. Vamos lá. O cultivo tradicional de camarão, que é em tanque escavado, joga-se ração, mas também se faz a adubação dos tanques, visando promover o desenvolvimento do alimento natural. Porque o camarão, ele não é como o peixe que ele vai lá e pega a ração, né? Ele rói um pouquinho a ração, larga, aí pega o que tem ali no tanque e assim por diante. Então esse alimento naturalmente produzido no tanque complementa muito a alimentação dos camarões. Pensando nisso, os pesquisadores desenvolveram um sistema chamado sistema de bioflocos. Esse bioflocos nada mais é do que bactérias que acabam utilizando essa ração não consumida, as fezes, a carapaça do caranguejo, animais mortos, e acaba desenvolvendo toda uma cadeia trófica em torno desses flocos, né? Começa com bactéria, aí vem microalga, os protozoários, metazoários diversos. E isso tudo, além de melhorar a qualidade da água, porque os detritos não se acumulam, esse próprio bioflocos aproveita essa matéria orgânica e transforma em biomassa, em proteína bacteriana. A qualidade da água é mantida e também serve de complementação alimentar para o camarão. Então eu não preciso trocar água, na verdade eu não devo trocar água, porque eu preciso desses resíduos para produzir o bioflocos, e eu diminuo a utilização de ração.
então eu tenho um melhor aproveitamento dos insumos e essa produção pode ser feita em uma menor área. Os primeiros estudos foram na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e eles tinham uma área experimental de mais ou menos 80 hectares, onde eles produziam camarão lá, né? Experimental, mas ainda assim numa grande área, e parte dessa produção era comercializada para manter o próprio laboratório. Eles lançaram um desafio, produzir a mesma quantidade de camarão em 80 hectares, só que em 2,5 hectares, com um sistema de bioflocos sem troca de água. E isso foi um marco para o desenvolvimento do cultivo em sistema bioflocos. Estamos falando de que ano? Isso. Final da década de 90, 1989 mais ou menos. O professor Wasilewski, da FURG, ele foi fazer um pós-doutoramento lá e trouxe essa tecnologia, né? Então a FURG já há 10, 12 anos desenvolve isso e hoje nós temos já difundido no Brasil, em alguns grupos de pesquisa, a pesquisa com bioflocos, tanto para cultivo de peixe, né, tilápia, vai muito bem em sistema bioflocos, mas também do camarão marinho. Vamos comprar uma Pois terrinha, é. fazer. Que animado. Bom, né? Também gosto de camarão. Poxa vida. Aí vem a pergunta, o gosto é o mesmo quando se pensa no mar e quando se pensa no continente? E outra coisa, já são competitivos, eles competem em termos de preço e mercado com o produto que vem da pesca tradicional. Da pesca, né? Em termos de mercado, os valores são próximos? Vamos primeiro pro gosto, né? Sei. Do camarão. É porque não tem sal, né? Como é que Não foi? tem. Tem um pouco. O cultivo é feito em baixa salinidade. Essa espécie é chamada de eurialina, quer dizer que ela tolera uma ampla faixa de salinidade. Ela ocorre em estuários, né? Mas a salinidade do mar é mais ou menos 35 partes por mil. Né? Ela sobrevive na água do mar e vai até 0,5 partes por mil, quase água doce. Não precisa salgar muito, vamos Não dizer. precisa salgar muito. O meu experimento estou fazendo com salinidade 5. Né? Então, isso diminui o esforço osmótico, não sobra mais energia para ele crescer, por isso que eu não estou deixando a zero também. Né? E aí, sim, com relação ao gosto. Eu já ouvi falar que peixe de cultivo, camarão de cultivo, tem gosto de ração. Eu, sinceramente, nunca comi nada que tinha gosto de ração. Né? Vai me dizer que nenhum era, né? Essa história. Mas eu não acredito que tenha variação no gosto. Mas no final do meu experimento nós vamos fazer uma Teste, degustação. Teste organoléptico. Vamos fazer uma análise. Lá no laboratório, lá na universidade tem até laboratório para isso aqui no nosso campus, né? Vamos fazer. Chama a gente, vamos né? tirar essa dúvida. Pode acompanhar uma taça de vinho branco? Poxa, seria ótimo. Eu prefiro uma cervejinha, né, Pois é. professor? Mas... E o preço? O preço, a expectativa é de produzir o camarão a R$15 o quilo. Tá? Isso é a média que os pesquisadores têm conseguido na produção em sistema de bioflocos. Então, R$15 o quilo. Tá? A esse preço, o investidor, o aquicultor, poderia ter um retorno, a partir do 4º ano, ter retorno de todo o investimento, considerando os custos de implantação, os custos variáveis, fixos, né? E depreciação de equipamento e tudo mais. Né? É uma análise que a gente está fazendo para entregar um produto bem elaborado, bem amplo, bem completo no final da nossa pesquisa. Depende da distância que vem esse camarão, claro, que é ou capturado ou produzido na linha de costa. Né? Então, o pescado é um produto que tem um tempo de prateleira menor. Né? Então, também depende da forma como ele é apresentado, né? In natura ou ele descascado, pré-cozido, embalado. Então, depende muito. Na verdade, eu acredito que a carne de pescado ela tem uma gama de possibilidades, eu acho que maior que as outras carnes, né? Na forma de apresentação, no tipo de corte, no tipo de preparo. Né? Então, mas, resumindo a minha resposta, é competitivo o preço do camarão que é cultivado longe da linha de costa, apesar de um grande investimento inicial. Tá. Nós precisamos de uma infraestrutura bem controlada, principalmente com relação à oxigenação. Porque nos tanques, além do camarão, eu tenho toda essa flora bacteriana, todos esses organismos que se desenvolvem no biofloco. Ficar 5 minutos sem energia elétrica fatal. É o gargalo desse tipo de cultivo. Não são só maravilhas, né? É como todo bom negócio.
Então, Qual existe esse seria, risco. mais ou menos, a quantia para um investimento inicial? Eu tenho uma avaliação econômica feita por um cultivo de 1 hectare, que é bem grande. Gira em torno de 1 milhão para instalação, mais meio milhão para rodar, com retorno previsto em 4,2 anos, seria assim. A menor unidade, eu acredito que seja comercialmente viável, ela tem 330 metros quadrados, são 2 estufas agrícolas. Daria para produzir algo em torno de 1 tonelada por ciclo. Não sei se aqui em São Paulo eu consigo ter 3 ciclos, no Nordeste é possível ter 3 até 4. Aqui, como a gente tem um inverno rigoroso, talvez eu consiga 2 ciclos por ano. Aí estaríamos falando de 600, 700 mil reais aproximadamente. Aproximadamente. Muito bem, faltou tempo para tanto assunto. Mas se o senhor me convidar, eu volto. Mas lógico que você já está convidado. Para ser bem sincero, me deu água na boca também, porque a história é muito bacana, né? Ok. Ricardo, muito obrigado pela agradeço. tua presença. Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Muito obrigado. Tá, joia. Isabela, foi um prazer estar aqui novamente. Nos vemos em breve, espero. Com certeza. Tá joia? E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.